Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sou Dara, Cássia, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Mais alguns minutinhos a gente já inicia nossa live, eu já queria pedir para vocês ir colocando a setinha, né? Clicando na setinha aí, divulgando para amigos e familiares que vocês conheçam. Também lá no coraçãozinho para curtir a live e que o Instagram aí entrega a nossa live para mais e mais pessoas. Lembrando que a nossa live não vai ficar gravada, não vai ficar gravada, então aproveitem bastante para assistir. Depois a gente pega os melhores momentos para colocar aqui no Instagram. Mas é isso, tá? Sejam muito bem-vindos. A Ana já está aqui conosco. A gente não vai demorar muito não, porque a gente já traz uns minutinhos aqui, tá bom? Deixa eu convidar a Ana aqui já. Deixa eu só falar sobre o tema que a gente vai falar aqui, né? Mas deixa eu convidar a Ana primeiro. É psicóloga, orientadora parietal, então a gente vai ter bastante conteúdo aí com vocês. Olá, Olá, Ana. boa noite, Ju. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com Tudo você? ótimo. Juliana, não estou te vendo, tá? Não está me vendo? Ai, Ana, eu acho que tá com algum problema no meu Instagram. Mas você tá me Eu ouvindo? te ouço perfeitamente. Eu fiz uma live semana passada também. E, pessoal, vejam, observem se estão vendo nós duas e se o áudio tá ok. Porque daí a gente vai seguir com a live assim. É problema no meu Instagram. Infelizmente, meu Ah, Instagram tá bloqueado. não, tranquilo, tá? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Se as pessoas estão nos ouvindo, e é importante que estejam ouvindo bem, né? E depois, quando a gente consegue tirar os melhores momentos, ela vai com as duas pessoas. Ah, ok, então. Ana, seja muito bem-vinda para a nossa live. Obrigada pela disponibilidade. Sempre a Ana está aqui junto conosco. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a dor da rejeição. Nós vamos explorar a dor da rejeição aqui. E a Ana, como psicóloga, ela vai explanar essas situações, né, que podem acontecer, como identificar a rejeição, como os pais devem olhar para esse sentimento nos filhos. Então, eu gostaria de começar com a Ana se apresentando e depois a gente já inicia aí a live. Então, tá bom. Primeiro, eu te agradeço também pelo convite. Juliana, sempre um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre assuntos tão relevantes como o de hoje, né? E fico à disposição para as pessoas, a qualquer momento, podem perguntar, se eu puder, né, responder, contribuir de certa forma. Para quem não me conhece, né, então eu sou Ana Sueli, sou psicóloga clínica, atuo praticamente quase 25 anos e também sou orientadora parental. E a abordagem que eu utilizo aqui no consultório é a abordagem psicanalítica, tá? Eu acho que isso faz um pouquinho de diferença na hora que as pessoas estão ouvindo alguns termos que a gente se utiliza. Perfeito. Nós vamos falar assim, dentro da nossa live, quem for celíaco, já vi celíacos aqui, né? A gente vai também abordar aí a questão da doença celíaca. Então vamos lá. O que é exatamente o sentimento de rejeição, Isso. Ana? O sentimento de rejeição, Juliana, nós podemos classificar como uma das feridas mais profundas, né? Feridas emocionais mais profundas e mais difíceis de lidar, né? Porque ela implica diretamente com a nossa autoestima, com o senso de valor, né? Se a gente não tiver bem, a gente tende a se desvalorizar por conta da rejeição. Enquanto seres humanos, a nossa expectativa desde muito pequeno é se sentir aceito, né? Procurar a aceitação do outro. Primeiramente dos nossos pais, depois amigos, né? Parceiros. E quando essa aceitação não acontece, nós entramos em contato com o sentimento de rejeição. E que isso traz grandes consequências para a nossa vida, num sentido, assim, em vários aspectos da nossa vida daí. E é importante ressaltar, Juliana, que a rejeição nós podemos vivenciá-la, né, em vários âmbitos da nossa vida, né? Relacionamentos amorosos, de amizade, em situação de trabalho, até dentro da própria casa, com os familiares, né? E também uma rejeição mais interna, na nossa autorrejeição também. Essa rejeição ela pode ser real ou não, né, Ana? E quando já existe esse sentimento de rejeição da infância. Ela pode ser vista assim de forma subjetiva, tá? Assim, o que para uma pessoa pode ser uma situação bem neutra, para outra pode ser vivenciada e experienciada como uma rejeição. Isso tem muito a ver com as nossas particularidades, né? Então, uma pessoa
que ela tem uma baixa autoestima, a tendência é que ela se sinta mais rejeitada. Pessoas que têm uma necessidade de aprovação do outro, também ela fica mais vulnerável. Aquela pessoa que você percebe que ela tem um medo muito grande do abandono, então qualquer situação que ela possa viver, que não necessariamente seja uma rejeição, ela vai sentir como uma rejeição, porque ela já... É como se ela tivesse, sabe, uma predisposição para isso, mas isso diz respeito ao desenvolvimento dela desde muito pequena, lá com os pais, né? Que às vezes a rejeição começa dentro de casa, né? Então essa pessoa, ela vai ficar mais suscetível, mais vulnerável a esse sentimento de rejeição. E como lidar, Ana? Quais são os tratamentos que hoje tem? Qual é o caminho a ser percorrido? Sim. Juliana, eu gostaria, antes da gente poder fazer assim, um parênteses, que acho que diz respeito bastante com a nossa condição de celíaca, né? É muito comum a gente confundir o sentimento de exclusão com o sentimento de rejeição, tá? Nós celíacos, nós podemos sentir as duas coisas quase que ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Mas o sentimento de exclusão, ele está quase que diretamente ligado a um grupo social, uma situação social, né, uma categoria. Então, nós, enquanto celíacos, quando, vamos imaginar assim, numa confraternização da empresa que eu trabalho, não tem um alimento seguro para mim, enquanto celíaca, eu me sinto excluída, tá? Só um pouquinho que eu vou desligar a minha lâmpada aqui, que ela tá trêmula, acho que vai interferir aqui, só um pouquinho. Aí vai ficar um pouquinho mais escuro, mas estava me incomodando, que ela estava, acho que vai queimar. Agora, o sentimento de rejeição, Juliana, ela vai além de exclusão. Ela diz respeito a uma particularidade própria da pessoa, né? Então, eu posso ser rejeitada por uma característica que o outro está identificando em mim, né? Então, vai além da exclusão. Então, continuando com o exemplo de nós, né, na condição celíaca. Numa confraternização da empresa, não tem um alimento seguro para mim, eu me sinto excluída porque eu não fui levada em consideração na minha condição. Então, é a condição celíaca que foi excluída. Mas, por trás disso, eu posso me sentir rejeitada porque não colocaram comida segura para mim, porque não gostam de certas características, porque eu fico ali pegando muito no pé das pessoas, eu sou muito crítica, sou muito severa por determinadas coisas, então posso sofrer uma rejeição por conta dessa condição mais específica que é minha daí. Entendi. Então existe uma diferença grande, né, de sentimento de exclusão. É uma diferença que eu acho que para a gente é importante, porque até na hora de lidar com ela, faz muita diferença, sabe, Juliana? Porque na condição celíaca, nós lutamos para uma causa que diz respeito a uma comunidade, né? Então, aí a exclusão e inclusão, a gente trabalha muito, e você, enquanto nutricionista, trabalha muito com a inclusão alimentar, né? Eu trabalho bastante com a inclusão social também, né? Mesmo dentro dessa condição celíaca. Agora, de rejeição vai um pouco mais além, né? Então, se eu identifico, né, que eu estou num grupo, eu me sinto constantemente triste, rejeitada, ninguém gosta de mim. Então, pera lá, tem que olhar para isso, o que está acontecendo? Está tendo mesmo uma rejeição ou eu estou me sentindo rejeitada? Não necessariamente as pessoas estão me rejeitando, né? A gente tem que pensar também que a rejeição não me define. Eu te interrompi, Juliana. Não, pode continuar no seu raciocínio, desculpe. Tá? Então, se a gente olhar que a saúde mental, ela é impactada pelo sentimento de rejeição, né? Independentemente de eu ter aquelas predisposições, né, que eu falei anteriormente, de necessidade de aprovação, medo do abandono, baixa autoestima. Então, mesmo que eu tenha uma autoestima bacana ali, trabalhada, mas se eu me sinto rejeitada de forma subjetiva ou aconteceu realmente de forma objetiva uma rejeição, vai impactar na minha autoestima. Eu posso querer avaliar
os meus valores, talvez de uma forma negativa, porque fui rejeitada, a questão de a produtividade, né, ou na escola ou no trabalho, isso também pode sofrer uma interferência. Aí sentimento, né, de tristeza, de frustração, de desamparo, ansiedade, depressão, enfim, tem uma série de sentimentos que possa impactar na vida da pessoa quando ela se sente rejeitada, né, ou seja, desprezada, deixada de lado. O que eu mais percebo, Ana, no consultório é que às vezes eu escuto muito isso, os pacientes falando, né? Eu já sou assim. E agora, quando eu se liga, as pessoas vão pensar pior ainda de mim, né? Então, eu já sou, às vezes, já sou taxada de tal forma. E agora, com a doença celíaca, então eu percebo que se o paciente, se a pessoa foca muito nisso, nesse sentimento de já sou assim, com isso vai piorar, tem mais tendência a desistir no meio do caminho. Ou a desistir de aderir à dieta, Sim, à alimentação sem glúten, ao tratamento nutricional. isso. E às vezes não vai tratar nem a questão da restrição alimentar, vai ter que tratar a questão dessa rejeição que já tem. Estou certa, Ana, ou ainda é muito mais do que isso? Não, você está certa, Juliana. E assim, você vai perceber no seu consultório, além, né, da doença celíaca, os distúrbios alimentares, tá? Tem muita relação com o sentimento de rejeição. E lembra, ainda há pouco eu falei, né, que o celíaco ele pode experimentar o sentimento de exclusão e de rejeição de forma juntas ali, né, concomitantes. Como você falou no consultório, eu já me sinto rejeitada, agora com a doença celíaca eu vou ser mais ainda. Então ela vai experimentar o sentimento de exclusão e de rejeição, né? Ela pode sim estar experienciando na vida delas rejeições, mas também ela pode estar experimentando de forma subjetiva. Por isso que é importante olhar para si, né? Olhar para dentro de si. E às vezes com o autoconhecimento, isso pode ser de grande valia para a pessoa, né? Por exemplo, eu citei ainda há pouco os distúrbios alimentares, né, Juliana, que deve ser uma realidade muito grande para você aí. Às Tem vezes, sido nos últimos dias, Ana, nos últimos dias tem recebido bastante, bastante, viu? né? Parece que tem aumentado muito com a pandemia. Isso, eu também tenho recebido pessoas com queixas, né? Então, assim, eu me sinto rejeitada, eu posso tentar fazer uma compensação para lidar ou para amenizar esse sentimento de desconforto, esse estresse emocional. De que maneira? Um controle excessivo do peso ou da alimentação, fazer restrições de alimentação, né, que no caso são a anorexia, ou eu posso fazer o uso de estratégias como comportamentos para aliviar, né, o uso de laxantes, o exercício em demasia, como a gente vê na bulimia, né? Aquelas pessoas que comem de forma emocional, né? Para amenizar aquilo que ela está sentindo, não está conseguindo lidar com aquele sentimento, então ela busca muito na alimentação. E isso pode ser assim um fator, para mim, né, muito importante, porque às vezes você fica lidando com a pessoa, né, que nem o celíaco, com a pessoa que tem distúrbio alimentar, e às vezes o foco, a raiz, pode estar no sentimento de rejeição, que ela trouxe lá da infância, onde ela foi desenvolvida, tendo essa necessidade de se sentir aprovada, de ser medo do abandono, né? Aí ela desenvolve esse mecanismo e daí não consegue seguir dieta alguma, né? Não consegue fazer uma reeducação alimentar tão necessária para tratar o distúrbio alimentar, né? E nessas situações não adianta, eu falo que a base primeiro tem que ser a psicologia, né? O tratamento, o autoconhecimento, a terapia, né? O tratamento com a psicóloga e depois buscar, quando já tiver. Então, quando às vezes o paciente chega às vezes nós somos a porta de entrada, porque às vezes o paciente vem, o médico identificou o próprio paciente, às vezes o familiar, e aí o paciente chega no consultório e nós somos a porta de entrada, mas eu sempre falo, a base é buscar a terapia, porque senão fica um ciclo, né, Ana? Foi lá, fez, tentou, conseguiu fazer uns 4, 5 meses, depois volta de novo, desiste. Né? E aí vai procurar outro profissional, aí desiste de novo, procura outro, e aí não resolve o problema
do paciente. Você acha que é interessante trabalhar, em alguns casos, claro, como um caso de crianças e adolescentes, eu falo mais adolescentes, porque existe uma exclusão dos pais aí no tratamento psicológico. Você acha interessante trabalhar também essa área materna, paterna? Sim, muito importante, Juliana, porque os pais eles têm condições de observar os sinais, né, que a sua criança, o seu adolescente começa a demonstrar, caso ele esteja sofrendo ou sentindo a rejeição, né? Sabe, mudanças de comportamento repentina, choro fácil, recusa de ir para a escola, uma certa agressividade, o mesmo uma ansiedade, um humor mais deprimido. Então, a criança ou adolescente que tem, até em caráter preventivo, né, em casa, um ambiente facilitador e também seguro, onde ele possa manifestar suas emoções, isso já é um grande ganho para a criança ou para adolescente. Quando alguém o rejeita, ele tem condições de lidar com isso de uma forma mais saudável, né? E os pais têm que ser, primeiramente, exemplos de resiliência para esses filhos. Então, a vida traz adversidade, né? Então, rejeição, em algum momento da vida, todos nós sentimos, né? Num grau maior ou menor de intensidade, mas todos nós sentimos. E se esses pais forem exemplos, né, de resiliência, ou seja, se eles encontram formas de adaptar a essas dificuldades, de fazer enfrentamento de forma mais saudável, essas crianças também vão desenvolver isso, né? Mas nem sempre essa realidade acontece, né, Juliana? Começa, às vezes, a rejeição dentro da própria casa, né? Então, eu gosto muito de abordar os pais para que desenvolvam esse ambiente facilitador, favorável, seguro, para que a criança tenha uma educação emocional. Porque do que a gente está falando aqui, né? Se não souber lidar com as emoções, o que vem, né, do mundo externo vai nos afetar de uma forma talvez mais impactante na nossa vida emocional, mas aquela pessoa, aquela criança que sabe lidar com as próprias emoções, que sabe entrar em contato e que sabe trabalhar, fazer esse tipo de enfrentamento, não vai perdurar e talvez não vai desenvolver algum transtorno, algum sofrimento maior, como eu disse no início, né, da nossa fala. E o sentimento de rejeição é uma das feridas mais profundas que a gente tem no campo emocional. E, portanto, é uma ferida difícil da gente lidar, né? Porque diz respeito de coisas muito profundas nossas, né? Então, se eu me sinto rejeitada por conta, sei lá, do meu peso, aí me sinto rejeitada, vai ao encontro daquela predisposição que eu já tenho ali de precisar da aprovação do outro, da aceitação do outro. Então, isso vai virando uma bola de neve e vai cada vez ficando pior, 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 né? Então, a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento, porque vai ser, não digo uma constante na nossa vida, mas, vez ou outra, em algum momento da nossa vida, a gente vivencia e experiencia um sentimento de rejeição. Na sua opinião, Ana, na sua opinião, a doença celíaca, a alergia, um diagnóstico que tenha uma restrição, é uma oportunidade para os pais trabalharem esse sentimento de rejeição, por mais que a gente tenha entendido a questão da rejeição e da exclusão? Você acha que é uma oportunidade? Sim, Ou... Sim, uma oportunidade muito grande, inclusive, sabe, Juliana? Porque é uma oportunidade da gente trabalhar uma autocompaixão, trabalhar a resiliência com essa criança ou com nós mesmos, né? De que, assim, aquilo que eu sempre falo, né, nas nossas conversas, eu não tenho responsabilidade de ter nascido com a doença celíaca, mas é minha responsabilidade como eu lido com ela. Eu posso me vitimizar, eu posso achar que todo mundo está me excluindo de todo lugar que eu vou porque tenho essa condição celíaca. Então é uma grande oportunidade, sim, dos pais, do próprio celíaco, né, que recebe o diagnóstico, de ressignificar, né? Então, ela não me define, nem a rejeição e nem a doença celíaca. É uma característica a mais que eu tenho, né?
Então, eu sou celíaca sim, e eu lido muito bem com essa condição, desde que eu esteja com a minha autoestima trabalhada, que eu tenha um poder de resiliência, que eu tenha um poder de autoaceitação, porque eu posso também rejeitar, da mesma forma que algumas pessoas que você vê daí no teu campo de trabalho, que tem uma, vamos dizer assim, uma imagem corporal distorcida, então ela não aceita o próprio corpo, então ela sempre vai estar rejeitando o próprio corpo, então é uma rejeição interna. Então imagina, uma pessoa que tem essa rejeição interna, né, que nem você citou, já sofri rejeição, então com a doença celíaca eu vou ser mais rejeitada ainda. Então ela já tem uma rejeição interna, se vir alguma coisa do mundo externo, ela vai sentir mais rejeição, vai ter mais sofrimento, né? E por isso que o autoconhecimento, ele sempre vai valer a pena, né, Juliana? Sim, com certeza. Ana, como que o sentimento de rejeição pode afetar a saúde mental e o bem-estar emocional da pessoa? Então, como eu disse ainda há pouco, né, atinge autoestima, a produtividade, alguns sentimentos ficam bem em evidência, né? Então, uma pessoa que está muito afetada pelo sentimento de rejeição, ela pode se deprimir, né? Ela passa a não ser tão produtiva, ela passa a se isolar, porque ela começa a, a ponderar sobre os valores que ela acredita que o outro a rejeitou. E ela começa a ponderar que esses valores, então, são os corretos e ela não, né? Então, isso começa a cada vez mais atingir a autoestima dela, não consegue fazer enfrentamentos no dia a dia, ela vai ficando cada vez mais vitimizada, com dificuldades de tomada de decisão, fica com dificuldade de confiar no outro, né? Até dentro da própria família ela começa a ter dificuldade, porque ela começa a se fechar muito, né? Então a gente sempre fala assim, olha, não se fecha, não se isole, tente praticar atividades sociais onde te traga conforto e apoio. Isso é muito importante, porque a pessoa pode ficar assim num quadro, né, de algum transtorno mais importante, como a depressão, por conta de sempre estar se sentindo rejeitada. Só que sempre lembrando que encontra eco dentro dela, algo que ela já tem, que é dela, né? Ela fica com um pouco mais de dificuldade de fazer uma elaboração, vamos dizer assim. Existem pessoas que naturalmente já se cobram. Né? Naturalmente elas são exigentes com elas mesmas, até mais às vezes do que pessoas de fora. Né? E às vezes a questão e as questões familiares ali ao redor, às vezes eu vejo isso muito no consultório, né? Eu estou entrando numa reeducação alimentar e eu percebo que o paciente já é extremamente sistemático, crítico com ele, né, exigente com ele, e aí eu percebo o medo de começar, o medo de iniciar e não conseguir, e aí geralmente ele fala ou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, né? Meu marido fala que eu nunca termino as coisas que eu começo, então ela já vem assim com aquela carga, e a gente percebe que ele ou ela já é naturalmente exigente, né? Super exigente com ela mesma. E às vezes chega na consulta assim, ai, Julia, não fiz tudo, nem não fiz nada, e quando a gente vai ver, fez um monte de coisa. Isso. Né? Então a gente percebe que é exigente, e isso vai. Porque entra naquilo que eu falei ainda há pouco, Juliana, aquelas pessoas que têm uma necessidade muito grande da aprovação do outro, então ela tem como referência o pensamento, o valor, né, do outro e não dela própria. Então sempre ela vai valorizar mais o que o outro está pensando, está falando sobre ela, né? O medo do abandono. Então, eu tenho dificuldade, quem tem medo do abandono tem dificuldades de confiar no outro, qualquer movimento que o outro faça, ela vai sentir como um abandono. Então, vou pegar um exemplo numa relação de amizade. Somos amigas, eu te convido para um cinema. Você fala que, não, hoje eu não estou afim, Ana. Se eu tenho medo do abandono, eu vou sentir isso como uma rejeição. Não foi uma rejeição a mim, você só não está com disponibilidade, não está afim de ir para o cinema nesse momento. Não tem nada a ver comigo, né?
Mas a pessoa que tem o medo do abandono, ela vai sentir isso, assim, ela não quis, não escolheu sair comigo, não escolheu ficar comigo, né? Então, um outro exemplo, aqui citando nós duas novamente, você me convidou para participar dessa live. Eu aceitei, mas eu poderia também ter declinado por conta de outros compromissos. Se você tivesse esse medo do abandono, esse desejo de aprovação, vivenciaria isso como uma rejeição, né? Porque daí traz para o lado pessoal, sabe? E não necessariamente é isso, né? Então, essas pessoas que já têm uma predisposição, é lógico que daí vai ficar mais difícil, porque tem que fazer um trabalho muito mais pesado, mais difícil, porque é como se tivesse que nadar contra a maré, né? Então, naturalmente, a pessoa já se sente assim. Aí a gente tem que fazer um trabalho, né, para ressignificar isso e ela poder ser menos severa, praticar uma autocompaixão, né? Uma coisa que eu trabalho bastante aqui no consultório, falo, olha, viva, né, e se permita sentir as tuas emoções, sem reprimir, né? Porque não é a emoção do outro que vai ser a minha referência, é a minha. E tá tudo bem a gente sentir o que precisa ser sentido, né? Nossa, isso, Ana, tem um poder absurdo, né? Vejo isso no consultório, a repressão de tudo, o sentimento, o medo né, de demonstrar, o medo de pedir ajuda, de aceitar ajuda. Uhum. Tudo isso a gente percebe, né? Às vezes a pessoa está demorando anos, assim, e tem dificuldade de aceitar receber. Isso, porque nós, na grande maioria das vezes, fomos educados para não externalizar a emoção, né? Quantas vezes eu já pelo menos ouvi muitas vezes, a criança está chorando, não chora. A criança está com raiva, está triste, não fica assim. Por que não? É uma emoção, né? Tentar identificar essa emoção e validar, porque daí a gente tem condições de entender por que está sentindo, o que vai fazer com ela, né? Porque isso nos pertence, né? Todo mundo tem emoção, por que a gente não pode sentir, né? Talvez assim, se estou com raiva, eu não vou sair quebrando tudo, mas eu posso sentir a raiva, porque é uma emoção que me pertence. Então eu tenho que identificar e validar essa emoção e praticar essa autocompaixão, né? Ser gentil, ter um olhar de gentileza com a gente mesmo, né? Ana, existe não vou falar cura, mas esse sentimento de rejeição, quando a pessoa está aqui, nos assistiu, identificou, ou percebe que a dor dela, ela sente muita dor quando alguém ela recebe um não, quando alguém diz um não para ela. Existem pessoas que, enfim, abandonam muitas coisas, porque ambiente de trabalho e tudo, né, situações, tudo, por causa de um não recebido. Existe tratamento, mas existe como tirar esse sentimento, existe como trocar esse sentimento? Eu penso que, assim, nós podemos aprender a lidar com o sentimento e ele não trazer tanta dor e tanto desconforto, né? Então, no dia a dia, eu posso, então, como eu falei, praticar autocompaixão, né? Ser gentil comigo mesma, validar e identificar as minhas emoções. Então, eu estou sentindo raiva por conta disso, 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 disso. Eu consigo trabalhar isso dentro de mim. Eu preciso entender que eu tenho que dar tempo ao tempo, ou seja, eu preciso de um tempo para poder me recuperar, sentir que fui rejeitado em determinada situação. Eu não tenho que passar por cima disso, né? Então, eu vou sentir a minha emoção, vou validar, né? Vou identificar, vou validar, e também perceber que eu preciso de um tempo para poder elaborar esse sentimento, essa emoção, ou seja, para me recuperar. Eu posso buscar apoio com familiares, com amigos, tentar não se isolar, tá? Isso é muito importante. Trabalhar a autoestima, de que maneira? Focar mais nas minhas realizações, nas minhas conquistas, do que naquilo que eu não consegui. Esse é um jeito que a gente tem de fortalecer a autoestima.
Se perceber que está tendo perdas funcionais, ou seja, está deixando de sair, está se isolando, está ficando deprimido, está ficando muito chateado, então é o momento de procurar busca profissional, né? Ou seja, procurar um psicólogo, uma psicóloga, sei lá, para poder trabalhar essas questões, para que não tenha mais essas perdas. E sempre é bom refletir sobre o que está acontecendo, né, Juliana? Pegar a situação onde a gente se sentiu rejeitada e analisar aquela situação. Que comportamento eu tive? Realmente foi uma rejeição? Ou eu estou me sentindo rejeitada? Porque tem uma diferença, né? A rejeição acontecer, eu me senti rejeitada e eu consegui elaborar isso e sair da situação. E tem aquelas situações onde eu só estou sentindo a rejeição, mas realmente eu não fui rejeitada. Então a gente precisa fazer uma análise disso tudo, né? E aprender com isso. Identificar como pode fazer diferente. Sei lá, aquele exemplo que eu citei, né? Para trazer as particularidades e diferenças do sentimento de exclusão e de rejeição, né? Quando eu falei do celíaco numa confraternização da empresa. A minha condição celíaca não tem como eu mudar, mas eu tenho como trabalhar aquele sentimento de exclusão. Então eu já sei que aquela empresa tem dificuldade de levar alimento, então eu vou providenciar meu próprio alimento. Isso eu posso fazer. Mas eu fui rejeitada por conta de um comportamento que eu apresentei lá na empresa, tal, que eu fui dura com as pessoas, né? Critiquei todo mundo. Então eu vou rever esse meu comportamento, né? Não é que eu vou fazer o que o outro espera que eu faça, mas se aquilo está me trazendo sofrimento, então eu vou rever, eu vou analisar e vou aprender com isso. Então essa é uma grande oportunidade que a gente tem. Perfeito. Ana, eu vou finalizar com uma pergunta. Aquela pessoa que se sente rejeitada, ela tem mais o perfil, tem mais tendência a desenvolver o perfil de dificuldade em dizer não, Uhum. porque como ela não quer receber não, ela tem dificuldade em falar não. Eu vejo muito isso assim, no dia a dia, mas no consultório, no dia a dia. Pode falar. Pode dizer, né? Dar o teu feedback. Eu só consigo te ajudar se você realmente responder para mim. Eu não tenho medo de crítica, né? Eu coloco isso no consultório. E as pessoas têm medo de falar, muitas vezes, né? Colocar uma crítica e tudo. Mas eu vejo isso muito no dia a dia também. Uhum. Então parece que é uma troca. Eu nunca vou dizer não para você, mas também nunca diga não para mim. Quem não diz não é porque tem dificuldade de ouvir o não, né? Porque, veja, a pessoa, ela tende a se vitimizar, né? Então, olha, eu não vou dizer não, não vou fazer enfrentamento com você, Juliana. Você pode me abandonar, né? Você pode me desaprovar. Então, eu engulo e não falo para você, né? Então, esse teu pensamento está correto, né? E, e acho, assim, alguma coisa para a gente aqui, nesse final, refletir, Juliana. Veja, nós falamos aqui sobre o sentimento de rejeição que nós sentimos. Mas eu queria que as pessoas que estivessem aqui refletissem momentos em que a gente também rejeitou o outro. Porque a partir disso, a gente pode desenvolver uma empatia a ponto da gente levar uma compreensão do porquê que o outro também me rejeitou. Aí eu posso Interessante. trabalhar isso dentro de mim, né? Porque se eu disse, né, que num momento ou outro da vida, sempre vamos sentir esse sentimento de rejeição, então todo mundo pratica a rejeição, Sim. né? Então, para a gente poder analisar e refletir, né? Quais momentos eu pratico hoje? Será que teve algum momento que eu pratiquei a rejeição? Sim, né? Com certeza. Então, da gente poder trabalhar essa empatia também pelo outro. Não só quem a gente rejeitou, mas o outro que nos rejeitou também. Perfeito, Ana. Essa é uma Então, forma, Juliana, da gente olhar para dentro. E esse olhar, né, interno faz com que a gente consiga trabalhar aquilo que nos causa mal. Ana, isso
a gente encerrar, mas só mais uma pergunta, Ana. É que é muito gostoso, né? Conversar aqui com você. Existem pessoas que rejeitam tudo, né? Tudo que você faz tá ruim. A gente Uhum. percebe perfil de pessoas assim, tudo que você faz é ruim. Também é um perfil de pessoas que já passaram por rejeição e que tem medo de rejeição e já rejeita ou não. Ou depende. Depende. Isso eu teria que analisar o caso, né? Porque às vezes é um mecanismo de defesa que a pessoa desenvolveu, às vezes ela foi muito, talvez assim, judiada, né? Nas emoções e nas relações, e não necessariamente só a rejeição, né? Pode ter vindo outras coisas, né? Então, por exemplo, uma criança que foi espancada, que foi muito judiada, que sofreu abusos, né, ela pode criar, né, um mecanismo de defesa e tudo ela diz não, tudo ela rejeita, tudo é muito difícil, né? Então, assim, um exemplo, mas é um caso que tem que ser analisado para ver o que está por trás disso tudo, né? Perfeito. Ana, muito obrigada. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário enquanto a gente está finalizando aqui, deixem os comentários de vocês, as perguntas. A live, a gente vai fragmentar em algumas partes e colocar aqui no Instagram as melhores partes. Obrigada pela presença de vocês todos aqui. Obrigada, Ana. Obrigada pela companhia aqui sempre, né? Isso eu agradeço, me coloco à disposição. As pessoas depois, se quiserem fazer pergunta no privado, também estou disponível, assim que possível eu vou respondendo. Eu te agradeço imensamente, sempre é muito prazeroso para mim conversar sobre esses assuntos que a gente traz à tona, né? Maravilha, Ana. Um abraço a todos vocês. Eu vou deixar o contato da Ana, tá na ficha aqui já, Uhum. e lá nos stories também, tá bom? Ok. Um grande abraço para vocês. Boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau, gente. Boa noite.